Todos encontraram, pode dizer amém? Eu vou ler o primeiro versículo e vamos continuar, como é de costume. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce a asa do olheiro e vê o que ele está fazendo, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, a asa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, asa de Israel. No momento em que eu falar contra a nação e contra o reino, para arrancar, para para destruir. Todos juntos, se o tal nação contra a qual falar se converter a sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Glória a Deus. Desce a asa do olheiro e a obra que ele está fazendo. Nós estamos aqui para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer oração, irmão. Aleluia. Apresentar o trabalho na mão do Senhor, Deus, aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, poderoso. Deus da misericórdia, nesta hora de Jesus, que estamos aqui, Pai, mediante Deus, a sua palavra, Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. O Senhor tem operado maravilhas, sinais miraculosos. Não há outro Deus como Ti que possa fazer o que o Senhor faz. Jesus abençoa pelo trabalho, abençoa pela palavra, abençoa o mediador, abençoa a tua igreja. Deus da vitória, e não afastará de nós o teu Santo Espírito. Amém. Meu Pai. A direção do Papai é o nosso Pai. Vamos adorar a Deus com as irmãs do ciclo de oração? Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Conjunto Água Viva, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependida estou. Deixa-me voltar a amar, mas sei que te magoei. Reconheço
preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei resistir. Me faz ser como antes, eu me perdi. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Mas por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Ai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar, mas sei que te magoei. Reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei resistir. Me faz ser como antes, eu me perdi. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Mas por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei resistir. Me faz ser como antes, eu me perdi. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Mas por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Mas por favor, quero ser um Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Semana passada nós estávamos falando sobre se livrando das amarras, não é isso? Uma das amarras que a gente fez citação aqui é a cegueira. Não foi isso? Nós citamos o texto de Apocalipse 3, 17 a 19, quando o Senhor mandou João escrever uma carta endereçada à igreja de Laodiceia, aconselhando aquela igreja para ungir os olhos com colírios para que ela pudesse ver. Vamos ler Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Vamos ler o 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos em oração e pedimos a tua bênção, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito tenha liberdade, meu Deus, para estar ministrando sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos estejam à vontade. Lembrando os irmãos, nós falamos sobre 5 sentidos, falamos sobre um grande problema que às vezes pode estar acontecendo conosco. O pior cego é aquele que não quer ver. Falamos sobre uma visão equivocada, aleluia, ou melhor, nós iremos falar um pouco sobre esta questão de uma visão equivocada. Uma visão equivocada te fará errar nas suas ações. Você não enxergar as coisas do jeito que elas verdadeiramente são, te faz errar o alvo. Quem está comigo aqui nesta noite? Glória a Deus. Uma visão equivocada nos faz errar o alvo. O texto que nós lemos, o pregador disse que aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ele estava usando exatamente os elementos da natureza para nos falar que nem sempre aquilo que os olhos naturais estão vendo é o que vai acontecer. Quantas vezes a gente nesse calor já não pensou, hoje vai chover? E errando. Não é assim? Quantas vezes a gente pensou, a chuva vai parar, e continua, porque a gente começou a observar o tempo. O pregador diz que aquele que observa as nuvens, ele nunca vai semear. É mais ou menos assim: hoje vai chover, não dá para começar a cavar para fazer plantação. Eu não sou da roça. O marido da nossa irmã Marlene, que trabalha com isso lá, vai cair água, então hoje vamos deixar a terra tranquila. A Bíblia diz que quem observa as nuvens nunca sai para semear. E aquele que observa os ventos, ou melhor, e o que olha para as nuvens, o que observa os ventos nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A gente corre um sério risco quando a gente começa a tentar enxergar algumas coisas com um olhar alheio. O que é isso, pastor? É quando você começa a enxergar um cenário que você não esteve lá, que foi alguém que te disse. Eu não estava lá, mas me disseram. Isso é um perigo. É um perigo porque errar na visão te leva a errar nas ações. Quantas vezes a gente se precipita em fazer julgamentos? Eu aprendi isso quando eu estava servindo na igreja. Eu fui co-pastor do primeiro pastor aonde eu congreguei em São Paulo, na mesma igreja que eu aceitei a Jesus, que eu fui líder de jovens, eu batizei, eu fui porteiro, cooperador, diácono, líder dos jovens, fui presbítero e fui co-pastor do primeiro pastor. Aquele primeiro pastor, ele disse uma coisa para mim. Ele disse: Luiz, nunca tome uma decisão com uma única conversa, porque uma história sempre tem 2 lados e nunca um lado só. E isso é fato. Quando a gente se precipita em tomar qualquer ação, em fazer qualquer coisa ou executar qualquer pré-julgamento baseado numa história que você ouviu falar, você erra. Aleluia! A gente observa
esses dias teve um caso horrível, né? Uma cantora foi assassinada pelo marido. Vocês lembram disso? Foi esses dias, o caso ainda está fresquinho. Aí de repente aparece a mãe dela, dizendo assim, ela namorava um rapaz crente na igreja, e ela deixou esse rapaz crente para casar com esse que ela conheceu pela internet. Quase ninguém sabia disso se a mãe não fosse falar. A gente, quando não sabe de uma história, a gente cria um cenário fictício e a gente começa a criar as nossas histórias, e isso é muito perigoso. É muito perigoso quando a gente começa a enxergar com o olho dos outros. Eu não estava lá, mas me falaram, não estava lá. Se não estava lá, irmãos, é necessário tomar muito cuidado, porque uma visão equivocada te fará errar nas tuas ações. Aleluia. E é interessante isso, Mateus 14:30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começaram a ir para o fundo. Então ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Foi o contexto de Pedro, quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o cenário que estava ao redor dele. Meus irmãos, quando a gente não consegue enxergar o cenário do jeito que ele realmente é, nós começamos a errar com as nossas ações, e isso traz um peso para a nossa vida. Teve uma vez, eu passei por uma experiência difícil. Tinha um pregador em São Paulo, na nossa região, ele estava pregando em muitas igrejas, e uma pessoa começou a falar de algumas ações dele, e aquilo me deixou assim incomodado. Eu disse: meu Deus, será que esse rapaz é isso mesmo? Aí um dia o pastor Silvano convidou ele para pregar numa reunião de obreiros. Eu cocei a cabeça que isso não é possível, o tanto de coisa que me falaram a respeito desse rapaz. Ele vai pregar na reunião de obreiros. A primeira ação nossa, mesmo que não saia da boca, é começar a fazer um pré-julgamento até da visão do pastor. Será que o pastor não está enxergando? Será que o pastor não está vendo? E aí chegou o dia do rapaz pregar. Até hoje eu não vi, e eu já preguei lá em reunião de obreiro, mas até hoje eu não vi ninguém que pregou como aquele rapaz pregou na reunião de obreiro. Deus o usou tanto que obreiro é difícil até de dar glória, né? Parece que quando ele está no púlpito, ele é engessado, os olhos não saem lágrimas, vira aquela coisa terrível, né? Mas os obreiros corriam nos corredores da sede, e o pastor Silvano é extremamente conservador para algumas coisas, mas ninguém conseguia segurar a graça que foi derramada quando aquele rapaz pregava a palavra de Deus. A partir daquele dia eu comecei a excluir tudo aquilo que me falavam a respeito daquele rapaz, porque você começa a enxergar com o olhar dos outros. E se tem uma coisa que nós temos que repudiar, é o fato de as pessoas quererem nos manipular. Para vocês terem uma ideia, eu jogo futebol, eu gosto de brincar com os meninos. Eu já joguei futebol na minha juventude na base do time que eu gosto. Eu joguei no Santos, e quando eu deixei o futebol, que Jesus me alcançou com 16 anos, eu vendia as chuteiras, tudo que eu tinha, nunca mais, nem na televisão eu assisti. Aí o pessoal me pergunta: pastor, e o seu time? Eu não assisto. Eu gosto de brincar com os meus filhos, e eu tenho prazer, e Deus me deu
a honra disso, porque eu tive filhos novos, então a gente joga no mesmo time hoje, mas eu não assisto. Por que eu não assisto? Eu não gosto de ser manipulado. E hoje tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Aí eles compram juiz e os torcedores vão se matando, né? Os torcedores se abominam, eles querem se matar um ao outro. Enquanto isso, os times de futebol estão lá ganhando dinheiro e manipulando pessoas. Eu não gosto de ser manipulado. Quando se fala de enxergar com o olhar dos outros, eu crio um bloqueio. Todas as vezes que eu sei de uma história, eu nunca tomo nenhuma ação. Porque uma história sempre tem dois lados e eu não enxergo com o olhar dele. Teve uma vez, lá em São Paulo, que tinha uma irmã que ela gostava de falar da outra. Aí teve um dia que ela perdeu o tempo e foi lá na minha casa, num dia de sábado. Eu tinha trabalhado a parte da manhã, ela foi na parte da tarde na minha casa e começou a falar de uma irmã. Eu olhei para minha esposa, não disse nada para ninguém, disse: bem, fica aí com a irmã que eu vou ali e já venho. Eu saí e fui lá na casa da outra que ela estava falando mal. Falei: irmã, você pode vir aqui na minha casa? Ela disse: olha, pastor, aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, vem aqui na minha casa. Aí passou uns 15 minutos, chega eu com a irmã que ela estava falando. Quando a gente entrou, a irmã mudou de cor. Aí a gente sentou-se no sofá, eu olhei para a irmã e disse: irmã, agora você fala o que você estava falando para mim na frente dela. Nunca mais ela foi na minha casa para falar de mim. Porque quando as pessoas tentam te manipular, ela tenta te fazer você enxergar as coisas do jeito dela. E você não pode aceitar ser manipulado por ninguém. Nós fomos salvos para ser livre. E quem tem que tomar ações não somos nós. A igreja tem um dono, as pessoas têm um dono. Foi alguém que morreu. O preço foi pago. E não foi com sangue de bode nem de carneiro. Foi com o sangue de Jesus. E sendo assim, meu irmão, louvado seja Deus, a gente não pode aceitar ser manipulado de tal forma que a gente perca a visão. Tem gente que começa a enxergar com os olhos dos outros, não participou, não viu, mas nem cumprimenta, nem saúda. Eu não quero ter proximidade. Por quê? Porque me falaram. Começou a tomar ações por causa dos olhos dos outros. E o servo de Deus, irmãos, a postura dele é totalmente diferente. Como pastor da minha casa, eu sempre ensinei a minha esposa nesse contexto. Sempre ensinei a minha esposa nesse contexto. Teve uma vez que tinha um problema sério lá no ciclo de oração, as irmãs estavam bravas uma com a outra. Aí eu falei: Deus, me dá uma estratégia. Ia ter uma reunião. Já estava brava. Disse: misericórdia, vai agarrar nas unhas hoje. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá na hora do ensaio, eu disse assim para as irmãs: irmãs, nós vamos ter uma reunião, vocês marcaram. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, logo de cara, antes de vocês começarem a falar. Todas vocês que falarem alguma coisa que vocês não puderem provar, vocês já saem daqui disciplinadas fora da comunhão. Beleza? Ninguém falou nada. Porque o que elas tinham para falar era coisas que elas estavam enxergando com o olhar dos outros. Elas não estavam, não viram, não estavam presentes, não estavam no cenário, mas ouviam falar. E se a gente não tiver um cuidado, uma estratégia, uma direção de Deus, você começa a enxergar as coisas com os olhares dos outros. Aleluia! E isso é muito perigoso, porque a gente começa a errar
nas nossas ações. Semana passada, nós estávamos perguntando para os irmãos: como você se vê? Você se vê, existe uma autovalorização da pessoa quando você se vê? Ou você tem a autoestima baixa? Como você se vê? Como você vê o seu cônjuge? Como as irmãs veem o marido que tem? Como os maridos veem as esposas que têm? Aleluia! Como nós enxergamos os nossos filhos? Irmãos, eu sempre tive muito cuidado. Não é fácil criar filho na presença de Deus. Não é. E existem alguns princípios que a gente ensina aos nossos filhos. Um deles é respeitar a liderança. Uma vez, o meu filho chegou para mim e disse: pai, aqui não está certo. Eu falei: mas você está falando isso para mim só, né? Ele falou: não é. Eu falei: pai, então deixa eu te falar, deixa eu te ensinar um princípio. Se você está servindo num departamento e você acha que a liderança está errando em alguma posição, você nunca vai ser rebelde, porque você só vai ter a unção que você respeita. Você vai aprender a orar e ajudar o seu líder. Senão você nunca vai ser líder, nunca vai ter a unção que ele tem. Aleluia! Se tem uma coisa que eu ensinei aos meus filhos, porque, irmão, a gente precisa, nós somos os maiores discipuladores dos nossos filhos. Ou a gente vai ensinar eles a ter raiz, ou eles vão para o mundo. Aleluia! Já teve vez de a gente conversar assim de forma mais veemente, do jeito que eu falei para eles quando eles vieram reclamar da mãe. Toma cuidado, porque você vai falar da minha mulher. Eles olharam para mim e disseram: mas espera aí, ela é minha mãe. Sim, mas eu cheguei primeiro, antes de vocês, ela já era minha mulher. Então quando você for falar dela, toma cuidado, senão o tapa rola no meio da orelha. Você é meu filho e ela é minha mulher. Do mesmo jeito com liderança. Opa, como é que é? Tome cuidado. Tome cuidado, porque quem pôs não foi homem. Quem pôs foi Deus, e a gente vive por fé. Então, se foi Deus que pôs e você se levanta contra, você está se levantando contra uma ação divina. Contra uma ação divina. Porque dentro desse contexto, aleluia, a gente tem que aprender a ser liderado. Irmão, vocês acham que é tudo que eu ouço que eu concordo? É lógico que não. Mas desde que não esteja me ensinando a pecar, eu posso não concordar, mas eu vou obedecer, porque se fosse para mim ser o presidente, eu não estaria aqui, eu estaria lá. E se tem outro lá, é porque ele foi o chamado e não fui eu. E isso tem que ser respeitado. Se a gente não consegue respeitar esse princípio, a gente vai continuar tendo ações rebeldes. As nossas ações não vão fazer a gente crescer, é ao contrário. Quando você vê alguém, irmãos, que tem por mania se levantar contra a liderança, se levantar contra... pode sair de perto, senão você afunda a tua vida espiritual. Se você não sair de perto, a sua vida espiritual acaba. Aleluia, louvado seja Deus. Como uma vez uma pessoa me disse: pastor, o senhor podia até tomar algumas ações diferentes, o senhor é pastor da igreja, né? Podia tirar o líder, pôr seu filho. Nunca poderia fazer. Lá em casa com os meus filhos é mais pesado. Talvez seja por isso que nós tenhamos muita dificuldade com os nossos jovens, crianças e adolescentes que estão na igreja.
Porque a gente sempre acha que eles estão certos em tudo e acabamos enxergando com o olhar alheio. Às vezes a gente não está. Eu recebi uma queixa uns dias atrás. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, meu namorado me agrediu. Eu disse: não, muito sério isso. Mas ele não estava. Falei: ele fez o quê? Não, ele me deu um empurrão. Falei: mano, muito sério, vamos orar. Não falei nada. Eu saí dali, orei, Deus preparou um cenário e eu fui conversar com um rapaz. Falei: vem cá, meu jovem, o que aconteceu? Você deu uns empurrão na namorada? Aí ele falou para mim: pastor, eu fiz aquilo para não cair em pecado, porque ela estava querendo transar comigo e me chamava de homossexual, porque eu dizia para ela que não, que nós éramos crentes. Uma história nunca tem um lado só, sempre tem dois lados. Se eu tivesse tomado uma ação logo de imediato, o rapaz estaria frito. E normalmente o pai, a mãe abraça, porque a menina, quando contou para mim, o pai estava furioso. Ele não quis ouvir o outro lado da história. Porque às vezes a gente fica cego porque mexeu com os nossos filhos. E quem serve a Deus sabe que nem sempre é assim. Os nossos filhos também erram. Lá em casa eu sei o quanto eu trabalhei para que os meus filhos estivessem firmes na presença de Deus. Quantos erros tiveram e quantas vezes eu tive que interagir, corrigir e expor o problema. Aleluia! Mas dá certo quando você pede a direção de Deus e faz o que é certo, porque quando você não aceita ser manipulado, Deus te honra. Ele vai cuidar dos seus, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família. Os seus filhos não vão criar aquela síndrome de princesinha ou de Mauricinho que na igreja muitas vezes a gente tem, né? Só falta uma áurea na cabeça. Não, irmãos, aqui é um lugar de pecador, todo mundo erra, os meus filhos, os seus filhos. Cabe a nós ter o jogo de cintura e a direção de Deus para fazer a coisa certa. Glória a Deus. Aleluia! Nós precisamos mais da ajuda do Espírito. Como você vê a igreja que você congrega? Acho que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui no culto de doutrina. Não se escandalize com a sua igreja. Eu me lembro que eu trouxe um relato aqui de todos os escândalos que já houve na igreja bíblica e na igreja primitiva. Todos os escândalos. E isso nunca fez com que ela deixasse de ser igreja, porque a igreja tem um dono. E a igreja, irmão, é um lugar, aleluia, que as pessoas reconhecem que são pecadores e que aquele que é santo, ele vem para repartir um pouco deste atributo com a gente. Porque a santidade não sou eu que pratico a santidade. Vocês entenderam isso? A única coisa que eu posso fazer é me separar. Santidade é um atributo divino. Ele é santo. Eu me separo e peço misericórdia. Deus tem misericórdia, me santifica a minha mente. E olha que a gente peca o tempo inteiro, não peca? Principalmente quando alguém fala de alguém, a gente já faz um pré-julgamento. Aí a gente já começa pecando por ali. Louvado seja Deus. Daqui a pouco a gente está ajoelhado dizendo: Jesus, santifica a minha mente, santifica a minha mente. Daqui a pouco a gente está pensando em alguma outra coisa que deturpa a imagem, que corrompe. Louvado seja Deus, porque a gente é pecador. O que é santo é que nos santifica. E a gente precisa entender, aleluia, que na igreja nós estamos num processo. Nós estamos num processo. Esse processo é doloroso, mas a gente aceitou passar por esse processo para chegar no céu. O alvo da igreja é o céu.
céu. O teu alvo tem que ser o céu. Meu alvo tem que ser o céu, irmãos. Aleluia. Quando a gente fala para vocês que o que nos une aqui não são filosofias, pensamentos, é o propósito que me une a vocês aqui, é o propósito. Vocês têm o propósito de morar no céu, de fazer a obra, de ganhar almas para Jesus. É o meu propósito. A gente pode até pensar diferente em algumas questões, isso é inteligente também. Aleluia, mas o que nos une aqui é coisa maior. Só que a gente tem dificuldade de entender, e a gente começa a colocar muitos erros e falhas na igreja. Tem crentes mais antigos que ficam naquele saudosismo, a igreja daqueles tempos, não, a igreja continua tendo o mesmo dono. O mesmo dono. Você sabe qual é? Mas é porque antigamente não podia. E sabe por que as pessoas não faziam? Porque era proibido. E a vontade de Cristo é que você possa fazer tudo, mas você decida fazer somente aquilo que Ele manda. Porque quando você não faz porque é proibido, você só não faz porque é proibido. Agora, quando você é livre, mas você só faz aquilo que Ele manda, aí você é servo. Louvado seja Deus. Aí você está no caminho. Esse é o efeito da graça. Louvado seja Deus, aleluia. Como você vê as coisas que estão ao seu redor. Isso é um teste de visão tremendo, para a gente não ser manipulado. Aleluia. Os olhos sarados te levam a viver as promessas de Deus. Isaías 6:1. Vocês lembram o que aconteceu lá em Isaías, no ano que morreu o rei Uzias? Ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e o seu cetro enchia todo o templo. Dá a impressão que aquele profeta ele estava tendo um sério problema de visão. E isso só mudou depois que ele viu o Senhor. Porque a Bíblia diz que depois que ele viu o Senhor, ele começou a se enxergar como ele realmente era. Ele disse: ai de mim, que vou perecer. Porque habito no meio de um povo de lábios impuros, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: os meus olhos viram o Senhor. Quando ele viu o Senhor, dá a impressão que as escamas da visão espiritual de Isaías caem por terra. Ele só começa a se enxergar de verdade quando ele se encontra com a glória. Aleluia. E aí ele começa a enxergar a real pessoa que ele é. Um pecador que precisava da ação misericordiosa do Salvador. Aleluia. E quando ele diz isso, quando ele diz: eu vi o Senhor, Deus começa a tratar com a visão do profeta. Isso é maravilhoso. Jeremias 1, 11, 12. Quando o Senhor chama Jeremias, o teste que o Senhor faz com Jeremias é exatamente o teste da visão. É interessante isso. Eu até vi um pastor falando sobre isso, e eu achei interessante. Quando a gente fala muito de profeta, né? Tem um profeta ali, um profeta aqui, um profeta acolá. O profeta bíblico, ele encarnava a mensagem que ele transmitia. Por exemplo, Isaías andou 3 anos pelado em Israel, sem roupa nenhuma. Tem gente que diz assim: pastor, aquilo não foi uma alegoria. Não, ele andou pelado em Jerusalém. Era fácil ser profeta? Sabe por quê? Deus estava dizendo para o seu povo assim: vocês estão nus na minha presença. Ele encarnava a mensagem que era pregada. Aleluia. Quando você olha alguns outros profetas, por exemplo, o profeta Oséias, quando o Senhor ele chama esses profetas,
ele traz para esses profetas a responsabilidade e a incumbência de transmitir uma mensagem, mas não era uma mensagem somente falada, era uma mensagem vivida. Deus chama um profeta e diz assim: você vai casar com uma prostituta. Como assim? Era até proibido isso. Aí Deus disse: vai, pega a mulher que anda saindo com os teus amigos, porque você vai anunciar para eles a dor que eu sinto quando eles me traem. Você vai sentir o que eu sinto quando eles me abandonam e vai servir outros deuses. Tem alguém querendo ser profeta? Aleluia. Aleluia. Porque o profeta encarnava a mensagem que pregava. E aí a gente começa a ver Deus fazendo alguns testes de visões com essas pessoas, para que eles pudessem ser aprovados para vivenciar um momento de chamada magnífico. Porque quem não consegue enxergar as coisas do jeito que realmente são, eles vão errar nas ações. Não dá para profetizar, irmão, se a gente não está enxergando direito. Quanta gente, muitas vezes, usada por Deus, eu já vi isso. Gente que era usada por Deus, fica sabendo de alguma coisa e vai profetizar para outro. Aí, ao invés de Deus usar ele começa a usar Deus. Ao invés de ele dizer assim diz o Senhor, ele vai dizer assim diz eu. Ele só não vai falar, irmão, para não ficar com a cara queimando. Mas muitas vezes são assuntos e coisas que ouviu falar. Que ouviu falar. Porque não viu, não estava presente. E a gente precisa ser liberto dessas amarras da cegueira. Meus irmãos, é de extrema importância a gente enxergar as coisas do jeito que verdadeiramente são. É interessante isso. O farisaísmo que Paulo vivia, não é à toa que Paulo tinha uma doença nos olhos. A primeira coisa que Deus tratou no apóstolo Paulo, quando Paulo aceitou a Jesus, foi da visão. Ele era uma pessoa extremamente correta, mas ele não enxergava com os olhos de Deus. A primeira coisa que acontece com Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, glória a Deus, aleluia, Jesus, foi cair do cavalo e ficar cego, não é assim? Não. Não tinha cavalo na história, viu, irmãos? A gente é que fala, mas lá se você ver, não tinha cavalo. Como também não tinha vento no batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Porque veio um vento veemente. Não veio vento nenhum. Lá está escrito que veio barulho de vento. Não foi vento. Que é totalmente fora daquilo que a gente está acostumado. E até canta, né? Eu vi um hino bonito falando sobre isso. Sobre Jeremias 37, né? O vale de ossos secos. Quando Jeremias profetiza, ó Espírito vem dos quatro cantos e enche esse vale. Aí a gente diz assim, o Espírito Santo veio, não era o Espírito Santo coisa nenhuma, irmão, não era o zoe, era o Espírito do homem, fôlego de vida. Primeiro nasceu nervo, depois nasceu carne, depois nasceu pele, ficou aquele monte de defunto. Eles não estavam esperando o Espírito Santo, eles estavam esperando o Espírito do homem, o fôlego de vida, o zoe. Que a gente é feito tricotômico, corpo, alma e espírito. Não é assim? O corpo volta para a terra, veio da terra. A alma foi Deus quem deu, fica aguardando. E o espírito é o sopro divino, é o que nos faz viver. Aí o profeta diz, ó Espírito vem. Ele está dizendo, ó Zoe, Espírito de vida, vem. Não era o Espírito Santo. Lá Espírito está com letra minúscula. Não era nome próprio. Não era uma das pessoas da Trindade Divina. A gente erra por isso.
Louvado seja Deus. Mas quando a gente observa a palavra de Deus nos motivando, nos incentivando e nos fazendo ter visão, é exatamente para que a gente não erre nas nossas ações. Nós estamos precisando se ver livre das amarras da cegueira. Se ver livres das amarras da cegueira, começar a enxergar as coisas como verdadeiramente são. Foi o que Jesus disse para aquela igreja rica, próspera, aquela igreja abençoada de Laodiceia, que tinha tudo, só não tinha Jesus, irmão. Tinha dinheiro, tinha músico, tinha pregador, tinha profeta, tinha tudo. E Jesus estava do lado de fora. Ele disse: comece a comprar colírio aí, do céu, para ungir os olhos de vocês, para que vocês enxerguem. Aleluia! A gente precisa entender que Deus nunca vai quebrar um princípio sequer dele. Nunca. Teve uma vez que um rapaz chegou para mim e disse: pastor, recebi uma bênção. Glória a Deus. O que foi, meu irmão? Eu fui comprar um negócio no supermercado, tem uma nota de 50, o negócio foi 20 reais, a moça me devolveu os 30 e me deu ainda a nota de 50 de volta. Glória a Deus. Eu digo: o sangue de Jesus. Quase eu orei por libertação, irmão. Eu digo: quem vai pagar essa conta é a moça do caixa, seu terra seca. Vai lá e devolve esse dinheiro. Deus não vai trazer peso para ela para abençoar a tua vida, não. A bênção de Deus não acrescenta dor para ninguém, irmão. Deus não vai tirar de um para dar para o outro, para ver o outro sofrer. Não, Deus não quebra princípios. A pessoa está trabalhando lá, ganhando salário mínimo, depois tem que tirar do caixa porque teve um terra seca do crente que saiu de lá que nem os corruptos da política, né? Recebe o dinheiro da corrupção e vai orar para agradecer. Só se for para o Satanás ouvir, que Jesus não recebe essas orações. Ele não quebra princípio e a gente não é cego. A gente tem que orar a Deus para que o Espírito de Deus nos ajude a enxergar os cenários que a gente vive. Aleluia! Porque se o cenário que a gente está vivendo nos afasta da presença de Deus, irmão, a gente tem que ter prudência. Orar a Deus, pedir: Deus, me ajuda. Louvado seja Deus, aleluia. Tem coisa que é muito difícil, mas às vezes está diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. E a gente tem dificuldade de enxergar, mas muitas vezes é porque a gente não quer. Está ali na frente, a gente não quer ver, porque a real visão do cenário vai machucar muito. Aí a gente prefere continuar vivendo sendo enganado, de engano em engano, e a gente nunca sai do lugar. É melhor você vivenciar um cenário drástico, difícil, duro, mas viver ele de uma vez, do que ficar arrastando uma mentira, um cenário que não é real. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Glória seja a Deus. Que Deus nos ajude para que a gente tenha a visão para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. E nunca aceite enxergar com o olhar de ninguém, absolutamente ninguém. Aleluia. Ore a Deus para que você tenha discernimento. Olhos sarados te levam a viver promessas. Jeremias 11:12. Olhar sempre para Jesus. Irmão, esse é o segredo. Esse é o segredo. Pastor, e quando o cenário é difícil? E quando a gente está enxergando? Quando é aquilo mesmo? E quando a gente está decepcionado com a vida conjugal que a gente leva? Não, continua olhando para Jesus, irmão. Continue olhando para Jesus, irmão. Não tire os olhos de Jesus, não. Se você continuar olhando para Jesus, você alcança o alvo. Aleluia. O cenário às vezes é difícil. Quantas vezes eu vi pregador, pastores da nossa igreja, irmão. Eu congrego no Jabaquara há 33 anos. Quando eu assumi a primeira igreja, eu tinha 24. Eu era um menino no meio dos doutores.
E de vez em quando, o pastor, quando estava escalado, ele dizia: o Rosendo hoje vai subir para o altar. Ele é muito obreiro. Mas eu dirigi uma congregação, então minha igreja estava escalada para estar, eu ia para o altar. Tinha deles que não me cumprimentavam, eles não me davam a paz do Senhor. Eles olhavam para mim e diziam: esse menino não pode estar aqui no altar, ele é muito menino. Mas eles pregavam que Deus usava menino. Era um paradoxal, né, irmãos? Era um negócio de fariseu. Só que aí o menino cresceu, Deus confirmou o ministério. Hoje eles é doido para vir pregar de novo. Então, né? E eu trago, irmão. Trago porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Isso serve de lição. E a gente precisa aprender a viver o que prega. Vocês acham que é fácil quando a gente está enxergando um cenário de menosprezo? É lógico. É lógico. A gente já sofreu menosprezo ministerial, social. Lógico, eu não sou filho de pastor, irmão. E nem sou rico. Às vezes a gente chegava nos lugares, as pessoas olhavam. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja. Aqui eles chamam de missão, lá é Belém, em São Paulo. E é pior do que aqui ainda. O pessoal é bem... só prega lá quem eles conhecem. O pessoal me conhecia, mas o pastor não me conhecia. Eu cheguei para pregar na igreja, porque lá eles acham que um presbítero vale mais do que eu. Um cooperador lá vale mais do que um presbítero na Madureira. É essa a visão que é transmitida. Aí eu cheguei para pregar, sentei lá no primeiro banco, e os irmãos me conheciam, né? Eu era itinerante e já estava dirigindo a igreja, fui itinerante. E eles ficavam: não, o pastor não vai chamar, o pastor Luiz não vai chamar. E eu estou aqui bem tranquilo, irmão, adorando a Deus, cultuando o Senhor no primeiro banco. Quando chegou o bilhete para o pastor, que ele olhou para mim, ele olhou para o pessoal e fez assim. Aí ele foi me apresentar. Ele disse assim: está aqui o rapazinho que os irmãos convidaram para pregar numa festa, a igreja estava lotada. Está aqui o rapazinho que os irmãos chamou para pregar. O pessoal não sabia onde enfiar a cara, que ele me convidou, porque eles me conheciam. Aí ele disse assim: ele vai pregar agora, vem cá. Ele me chamou na hora da mensagem. Eu fiquei o culto inteiro no primeiro banco, cultuando a Deus, adorando. Eu subi para pregar. Eu falei assim: irmãos, os irmãos aqui me convidaram esse rapaz para pregar, então ele vai pregar agora. Ele fez questão de repetir isso no altar. Eu olhei e falei: glória a Deus. Abri a Bíblia, comecei a pregar. Quando deu o horário que ele estabeleceu para mim, eu olhei para ele e disse: toma o microfone. Mas a igreja estava em polvorosa, tinha gente correndo no meio da igreja. Foi uma graça, uma manifestação de Deus tão poderosa. Quando eu peguei o microfone, disse assim: pastor, Deus abençoe. Devolvi para eles: não, pastor, continua. Eu falei: olha, ele me chamou de pastor. Eu estava lá embaixo, estava dizendo um rapazinho que foi convidado para pregar. A gente já vivenciou cenários terríveis de humilhação. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Aleluia. Não, pastor, eu fui humilhado na igreja, fui assim na igreja, fui assado na igreja. Irmão, para você chegar num cargo que Deus quer que você chegue, você tem que passar por todos os processos. Se você não passar por eles, não adianta. E é passar como crente. Não é passar dizendo assim: eu te pego na curva. Não passou não, irmão. Está no meio do caminho. É passar orando, dando glória, dizendo: vai ser bênção, Deus vai dar vitória. Ele vai ver que Deus é na minha vida. É assim que crente se comporta. Porque quando você faz isso, ninguém vê, mas quem te chamou vê. E você não é promovido por ninguém na terra. Quem te promove é Deus. É Deus que te promove. Aleluia. E a gente precisa ser consciente a respeito disso. Então nunca deixe de olhar para Jesus. Aleluia. Lá em Divinópolis, para a gente encerrar, tinha uma irmã. Ela faleceu já. Que irmã crente. Meu Deus, que irmã abençoada. A irmã sofria tanto do casamento, e o pessoal dizia: senta a madeira
madeira nesse magricelo, que o marido dela era magrinho, e ela era mais fortinha, e dizia, senta a madeira nele, deixa ele fazer isso com você, não. Ela olhava assim e dizia, eu sou crente, estou orando por ele. E eu confesso para os irmãos, se fosse eu não teria a mesma fé. Aleluia. E a irmã aguentou até o final, orando, cuidando dele. De vez em quando ele batia nela. Um dia ela chegou na minha casa com o olho roxo. Aquele rapaz que aprontou aqui, o Paulista, estava lá na minha casa. Quando ele olhou, ele falou assim, o que tem na senhora? Esse foi meu marido. Ele falou, onde a senhora mora? Eu falei, pode quietar o faixa aí. Não vai sair daqui não. Você senta aí e fica quieto. Não, mas não pode, pastor. Olha como está o olho dessa mulher. Esse homem não pode fazer isso com ela, não. Ele fique quieto. Que quem está pelejando por ela é maior do que você. Aleluia. Quem está pelejando por ela, irmão, é maior do que você. Um dia ele simplesmente disse, eu não aguento essa mulher, eu tenho que aceitar Jesus. Ela constrangeu ele com tanto amor e cuidado, que ele disse, eu tenho que aceitar Jesus, não dá para fazer o que eu faço e essa mulher continua desse jeito. Eu quero ser como ela, eu quero andar como ela, eu quero viver como ela. Ele foi na igreja, aceitou a Jesus, eu batizei ele virou porteiro, ela fazia culto nos lares, ele tocava teclado, ele começou a tocar nos cultos que ela ia fazer. Aleluia, ele virou um amigo número 1 do Lucas. Ele e o Lucas era um negócio assim, meu menino mais velho, agarrado. Aí ele morreu, passou um ano, ela morreu também. Tinha 60 anos de casado. Aleluia, entenda, não importa o cenário que você estiver vivendo, se você estiver dentro de um projeto divino, continue olhando para ele. Tem gente desistindo de guerrear porque está olhando para o cenário, olhando para a terra, olhando para a adversidade. Se você ficar olhando para a adversidade, você vai desistir. Agora, se você olhar para o céu, aleluia, você vai caminhar, vai marchar, a porta vai abrir, o diabo vai ser vencido e o nome de Jesus vai ser glorificado por meio da sua vida. Se livre das amarras da cegueira e deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Se livre das amarras da cegueira e deixa Deus ser Deus na sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. O Senhor continue, meu Deus, com os teus filhos e filhas, abençoando a vida de cada um deles, que eles possam sair daqui, meu Deus, com os olhos ungidos pelo teu Espírito, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor é que tem a direção certa. O Senhor é aquele que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Meu Deus, por isso nesta noite nós te pedimos, continua abençoando a tua igreja, o teu povo de forma poderosa, Pai. Abençoa as tuas filhas e filhos. Meu Deus, que a tua palavra venha surtir efeito em nossas vidas e que possamos te servir com alegria, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai. Abre as janelas do céu. Também abençoa os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes da obra missionária. Continua com o teu povo, meu Deus, dando vitória. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O conjunto Adonai, não é? Adonai? Conjunto Adonai pode louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Enquanto isso, os obreiros vão recolher dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus continue abençoando. Vamos ficar de pé, nós agradecer a Deus. Amanhã tem ensaio. Amanhã tem ensaio dos varões. Quinta-feira tem culto. Temos culto quinta-feira. Sexta-feira tem ensaio de culto de oração, não é isso? Ensaio, não é isso? Culto de oração. No sábado, ensaio do Adonai. Dos dois, há 2 horas. Tem ensaio do Adonai. Sábado, irmãos, à noite, é aniversário da congregação do Lagoa dos Mandarins. Se alguém tiver interesse de ir, os irmãos comuniquem lá, a gente vai fazer o possível para poder estar indo. Na verdade, eu tenho que ir porque eu vou pregar, né? Então não tem como fazer. Tenho que fazer, né? Hoje, quase que eu não chego para vir para cá, porque eu fui para Belo Horizonte de manhã, a gente chegou já era às 5 horas da tarde, no trânsito. Parece que esse calor aqui no trânsito faz dobrado, né? Triplicado, só a graça de Deus. Mas graças a Deus a gente fez aí em paz, Deus deu vitória. Mas no sábado a gente vai estar lá no Lagoa dos Mandarins, domingo culto público aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta noite. O Senhor continue abençoando a tua igreja, teu povo, leva todos em paz aos seus lares, dá uma noite de sono tranquila, agradável. Continua, meu Deus, manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tua presença, por tua palavra. Que o Senhor continue manifestando a tua